Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde o coração de cada um de nós nessa noite. Queria começar essa noite fazendo uma pergunta para você. Como você se sente quando alguém diz que está orando por você? Você já passou por isso? Passar algum tempo longe de alguém, de algum amigo, colega, familiar, e de repente, depois de 2 meses, você encontra com aquela pessoa e a pessoa diz assim: como que está aquela situação? Eu lembrei de você e orei por você. Curiosamente, durante essa semana, isso aconteceu comigo 2 vezes. 2 colegas lá do seminário, que eu não via já fazia uns 45 dias, se encontraram comigo, fizeram perguntas bem específicas. E sabe como eu me senti? Muito amado, muito cuidado. Porque aqueles irmãos não só conversaram comigo há 2 meses atrás, mas eles me ouviram de verdade. E eles levaram as minhas petições ao Senhor, que pode resolver todas as coisas. Eu fiquei muito feliz de ouvir aquele testemunho daqueles irmãos e a pergunta deles. Então, a gente pode dizer que orar por alguém é uma forma de dizer: eu amo você, eu me importo com você e eu quero que Deus cuide de você. Essa é a importância da oração. Hoje nós vamos começar, de fato, a esquadrinhar o livro de Colossenses, essa pequena carta de 4 capítulos, escrita pelo apóstolo Paulo enquanto ele estava preso. Uma prisão em Roma. A gente já falou sobre essas prisões, quando tratamos de Filipenses, quando tratamos de Filemon. Paulo, depois das suas viagens, acaba sendo preso em Roma, e de lá ele tem a oportunidade de escrever algumas cartas, especificamente à igreja de Colossos, e a gente vai ver isso durante a nossa jornada, nessas próximas 11 semanas. Você vai ver que Paulo não esteve lá, ele não foi o responsável pela plantação daquela igreja, mas ele conhecia irmãos muito queridos de lá, e ele não poderia visitá-los, porque ele estava preso. E a forma como ele encontra de amar aqueles irmãos, de repartir aquilo que Jesus já tinha feito na vida dele, é escrevendo uma carta. E mais especificamente o texto que nós vamos trabalhar hoje fala muito sobre oração. Uma das formas de cuidado do povo de Deus uns para com outros é a oração. Mas não é uma simples oração ou qualquer oração, mas é a oração no nome que está acima de todo nome. E esse é um dos principais temas de Colossenses. Jesus Cristo é o principal tema de Colossenses. Nós vamos ver na semana que vem uma palavra que está lá, primazia, ou alguns vão falar sobre a supremacia. A ideia é que Jesus ele está acima de todas as coisas, e ele é quem comanda a vida do crente. É por causa dele que nós vivemos, e é por causa dele que agimos como agimos, ou deveríamos agir, é por causa dele que oramos e deveríamos orar como oramos, e é sobre isso que a gente vai falar nessa carta do apóstolo Paulo. Mas hoje, especificamente, veremos o nosso primeiro capítulo da série de Colossenses. Nós vamos ler do versículo 1, do primeiro versículo da carta, no capítulo 1, até o versículo 14, você tem aí a projeção para ajudar a gente nesse caminho durante essa noite. Vamos ver que apesar de terem sido alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo, aqueles irmãos de Colossos, eles viviam em fé, viviam em esperança, mas eles ainda precisavam de um melhor entendimento sobre quem é a pessoa de Jesus Cristo, quem é a obra de Jesus Cristo, para que isso pudesse promover uma vida digna do Senhor, porque eles foram alcançados pela graça do nosso Deus e Pai. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, ao abrir a Tua palavra, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Nos ajude, Senhor, a deixar de lado as vozes que nos atrapalham, inclusive a nossa própria voz, a nossa mente que fica muitas vezes revirando enquanto estamos aqui, querendo escutar a Tua voz, Senhor, e que o Teu Espírito aplique essa palavra diretamente ao nosso coração, causando transformação na nossa vida, assim como causou transformação na vida de Paulo, causou transformação na vida de Timóteo, daqueles irmãos lá de Colossos, Senhor. Muda a nossa história, Senhor, muda a nossa vida, e que tudo isso seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E é o nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Você está então com a Bíblia aberta, Colossenses capítulo 1, versículos de 1 a 14, como é um texto um pouco maior, a gente vai lendo por partes, e vamos analisando parte a parte. Hoje nós vamos ver como título da pregação, que o Evangelho é o Evangelho que a tudo transforma.
Tá bom? Esse é o resumo da nossa mensagem de hoje, o Evangelho que a tudo transforma. Colossenses 1, versículo 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. É assim que Paulo abre a sua carta. Não há novidade, naquela época, o meio de comunicação mais fácil era a carta, hoje seria o WhatsApp, né? Mas naquela época era por carta, e a carta seguia um padrão formal. Toda vez que você mandava uma carta, você fazia alguma saudação inicial. Paulo faz isso em todas as suas cartas, isso não é novidade. O que a gente precisa fazer aqui para ajudar a gente no processo é que, em especial, em cada saudação, Paulo usa palavras específicas, porque Paulo era um cara muito inteligente, e ele não gastava tinta à toa. Então ele deixa algumas pistas para a gente entender o que ele estava querendo comunicar. A gente precisa entender que também, qual era o propósito da carta. Ele não mandava uma carta só para mandar. Em geral, praticamente todas as cartas do Antigo Testamento, elas querem responder uma questão. Normalmente, alguém chegava a Paulo com alguma instrução, com alguma observação, com algo que estava acontecendo em determinado lugar, com a igreja ou com um personagem, e Paulo, então, respondia aquelas questões por meio de uma carta. É como se fosse a conversa telefônica de um lado só. Você está ao lado de alguém falando ao telefone e você só está escutando um falar, você não está escutando o outro falar. É isso que acontece. Nós vamos ver com o decorrer da carta que Epáfras era alguém importante lá em Colossos. E esse Epáfras vai visitar Paulo na prisão. E então traz as novidades, as últimas notícias da igreja de Colossos. E aí Paulo então fica sabendo de algumas situações. Nem tudo eram flores, existiam dificuldades na igreja. E agora Paulo está escrevendo uma carta para corrigir essas dificuldades, para incentivar aqueles irmãos à fé em Jesus Cristo, porque aqueles irmãos já faziam parte da igreja, e isso é uma coisa importante da gente ver nessa saudação. Veja que Paulo está escrevendo junto com Timóteo, um cooperador, mas como ele chama Timóteo? Olha aí para a Bíblia, no versículo 1, ele chama de irmão. Então ele diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, ou seja, dá a credencial. Ele não era alguém qualquer, ele era alguém chamado por Cristo para fazer a vontade de Deus, mas ele diz, tem um irmão aqui do meu lado. E aí ele direciona essa carta para quem? Para os santos e fiéis, o quê? Irmãos em Cristo que estão em Colossos. Essa é a primeira coisa que eu queria chamar a atenção aqui dessa saudação. O Evangelho que a tudo transforma, ele também cria uma família. Estamos vendo aqui o apóstolo, junto com o seu discípulo, escrevendo para uma igreja que ele não conhecia, e nós vamos ver isso no capítulo 2, Paulo declara, eu não conheço vocês pessoalmente, ele conhecia alguns poucos pessoalmente, então ele não sabia o nome das pessoas, ele não sabia o rosto das pessoas, mas ele tinha a convicção de que aquela igreja era uma igreja verdadeira. E se aquela igreja era uma igreja verdadeira, e é por isso que ele chama eles de santos, santo é aquele que foi santificado. A gente tem o costume na nossa cultura católica, né, de falar de santo e achar que aquela estátua que está na igreja católica ou na casa de muitas pessoas, aquilo não é um santo, aquilo é um ídolo, aquilo é uma estátua. O santo é aquele que foi santificado por Cristo, aquele que foi separado para Cristo, que foi separado para Deus. E é por isso que Paulo então chama aqueles irmãos de santos, porque ele reconhece, Jesus já chegou naquele lugar. Jesus já fez uma obra de transformação, e aqueles homens já são diferentes, aqueles homens e mulheres já são diferentes, já são separados para Deus, e eles são fiéis, porque eles estão ainda na igreja, eles continuam fielmente seguindo a Jesus Cristo, mas eles não são simplesmente santos e fiéis, eles também são irmãos, e quando você chama de irmão, é porque você está dizendo que ele é da mesma família que você, e é por isso que nas nossas igrejas é tão comum você chegar, e aí, irmão, como você está? Fala, irmã, como que você está? Não é só um jeito de chamar, é porque, de fato, Deus nos adotou. Deus adotou a todos nós que aceitamos Jesus como nosso Salvador. Então, fazemos parte de uma grande família. E essa família se espalha pelo mundo todo.
de todas as eras, desde lá do primeiro século até hoje, continuaremos ganhando irmãos. E lá no seminário temos tido a oportunidade de viajar e fazer viagens, já viajamos para o sul, para Minas, para o norte, e é muito gostoso quando você chega num lugar tão longe da sua casa, entra num culto em que o nome de Jesus vai ser proclamado e tem o privilégio de conhecer mais gente da sua própria família. A gente, em poucos minutos, passa a desfrutar de uma facilidade de relacionamento, de uma intimidade que a gente não faz com o atendente da padaria da esquina, que não é crente, porque nós fazemos parte da mesma família. Então essa é a primeira coisa que o Evangelho transforma. O Evangelho cria uma família. E Paulo era consciente disso. Mas mais do que isso, ele deseja graça e paz, né, vindo da parte de Deus, do nosso Pai, né? E ele chama do nosso Pai, mais uma vez reforçando essa questão familiar. Mas, para quem ele manda? O que era a igreja de Colossos? Colossos era uma cidade pequena, na região da Ásia Menor. Depois, se você tiver curiosidade, abre lá um mapa. Algumas bíblias de estudo têm mapas aí. Você vai ver que a Ásia Menor é onde hoje é a atual Turquia. Era uma região importante. Foi lá que Paulo visitou e plantou muitas igrejas, nas suas 3 viagens missionárias descritas em Atos dos Apóstolos. A principal cidade da Ásia Menor naquela época era Éfeso, a mesma cidade para a qual Paulo também escreve uma carta. E lá em Éfeso, distante mais ou menos 160 quilômetros de Éfeso, haviam 3 cidades, Hierápolis, Hierápolis, Laodiceia, e entre essas 2 cidades, uma cidadezinha pequenininha chamada Colossos. Paulo então manda essa carta para essa cidade pequena, que fica entre 2 cidades maiores, para uma igreja pequena, uma igreja domiciliar, uma igreja que se reunia na casa do tal do Filemão. Lembra de Filemão, né? Que a gente viu no semestre passado. Filemão recebia a igreja na casa, não era tanta gente quanto tem aqui, era uma igreja pequena. Mas Paulo tem tanto esse senso do reino de Deus, da família, que ele se importa com uma cidade longe, uma cidade pequena, que muita gente poderia dizer, essa cidade não vale nada. Onde é Pedreira? Fica entre Jaguariúna e Amparo, tem um punhadinho de gente lá que acredita em Jesus, não tem importância, deixa para lá. Vamos para Campinas, vamos para São Paulo, lá existem igrejas muito maiores. Não, as pequenas igrejas, as pequenas reuniões da família de Deus são importantes. E é isso que o Evangelho faz. O Evangelho faz famílias. Então, é uma coisa para a gente pensar. Sabia que existe uma parte da nossa família que talvez esteja muito longe da gente e que talvez a gente não possa influenciá-los pessoalmente, como fazemos uns com os outros aqui, mas nós podemos demonstrar amor para essas pessoas. Como? Orando, nos preocupando, fazendo contato pelo WhatsApp, pelo Instagram, fazendo uma ligação. Hoje temos meios tecnológicos muito mais avançados do que o apóstolo Paulo tinha, e podemos, de certa forma, ajudar irmãos que estão em igrejas em cidades muito pequenininhas, ao redor do país e também ao redor do mundo. E vamos ver que uma das melhores ferramentas é a oração, porque o Evangelho não apenas nos coloca numa nova família, mas ela também produz frutos, e é por meio desses frutos que a gente pode abençoar os nossos irmãos. Amém? Vamos ler o restante aqui, a segunda parte do nosso texto. Vamos a partir do versículo 3 até o versículo 8. Acompanhe a leitura da palavra inspirada por Deus, escrita por Paulo. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos a fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês,
fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Nós vamos ver que Paulo, ao falar sobre a oração que ele fazia em relação àqueles irmãos, ele quer demonstrar que esse evangelho que os alcançou é um evangelho que avança e alcança pessoas. O evangelho não é algo estático, algo paralisado. O evangelho é dinâmico. E Paulo, então, diz que ele orava, e esse tipo de oração que ele fazia pelos colossenses era um tipo especial de oração, que era a oração de ação de graças. É uma oração de gratidão, é uma oração que agradece a Deus por aquilo que Deus tem feito pelo outro. Como a ingratidão toma conta dos nossos corações, né? A gente é ingrato com tanta coisa, mas Paulo aqui quer nos ensinar que nós devemos sim ser gratos a Deus pelas coisas que Ele faz. E o que Ele faz? Quais são os motivos de Paulo ser agradecido a Deus por aquela igreja? Ele dá os motivos no versículo 4. Ele diz, desde que ouvimos a fé que vocês têm em Cristo Jesus. Bom, essa é a primeira marca e a mais fundamental de qualquer igreja. Se você faz parte de uma igreja, de uma comunidade, e hoje começamos a classe de novos membros, né? A classe de batismo, o que faz pessoas se reunirem em torno de uma igreja, em torno de uma comunidade, se reúnem no mesmo horário, no mesmo prédio, semanalmente, para cultuar a Deus? É a fé em Cristo Jesus. E é isso que Paulo está falando. Eu fico feliz e agradeço a Deus porque vocês estão aí reunidos e têm fé em Jesus. Essa é a coisa mais fundamental, isso é algo natural. Mas ele continua no versículo 4. E do amor que vocês têm por todos os santos. Porque a segunda marca fundamental de todo crente, ou deveria ser, é o amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. E a marca de Jesus, aquilo que vem de Jesus é o amor. Jesus nos ensinou a amar, Deus nos ensinou a amar, e agora que nós fomos salvos, resgatados, o que nós podemos fazer é amar. Ou seja, a segunda coisa que é esperado de qualquer crente no universo, em toda a história, é que ele seja alguém trabalhado no amor, alguém que saiba amar os outros. Porque Jesus mesmo disse, você deve amar a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. E também essa é uma marca natural de todo aquele que é crente em Jesus. Então, Paulo está agradecendo por coisas comuns da vida de uma igreja. Até aí não há nenhuma novidade. Mas no versículos 5 e 6, ele continua falando que esses homens e mulheres e famílias tinham uma esperança que está aguardada no céu. Então, apesar de tudo aquilo que acontece aqui na terra, a esperança final dos crentes que se reúnem numa igreja, ela não está aqui no nosso calendário. A nossa esperança não é quem vai ganhar a eleição no fim do ano, apesar disso interferir demais na nossa vida, a nossa esperança última não é essa, não é o resultado das eleições, não é se o Brasil ia ganhar ou não a Copa, não é a cotação do dólar, não é o trabalho que você vai ter amanhã ou depois de amanhã. A esperança final de todos aqueles que se reúnem como igreja está guardada no céu, é a esperança da vida eterna. E até aqui está tudo bem, Paulo, não tem nenhuma novidade. Mas aqui, Paulo já começa a dar pequenos sinais de coisas que precisam ser ajustadas na vida de qualquer igreja. Porque ele vai reforçar no versículo 6, ainda no versículo 5, que dessa esperança, qual a esperança? A esperança de ter uma vida eterna com Deus, vocês ouviram anteriormente. Então, como foi formada essa esperança na vida da igreja? Como que essas pessoas têm fé em Jesus e amam uns aos outros? E aqui ele vai explicar, por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. E no versículo 6, ele volta a repetir a palavra Evangelho. Esse Evangelho está produzindo frutos e crescendo entre vocês, desde o dia que vocês ouviram sobre a graça de Deus na verdade. É muito interessante esse jogo de palavras que Paulo usa aqui, né, falando que vocês receberam, ele em nenhum momento fala que vocês conquistaram. A palavra verdade, que se repete aqui 2 ou 3 vezes. Verdade, que verdade? Hoje o mundo sofre tanto com essa tal palavra verdade, chamam mentira de verdade a todo momento, em todos os lugares, mas especialmente a palavra evangelho. O que Paulo está querendo dizer é que ele é grato por aquela igreja,
porque de alguma maneira Deus fez com que esse evangelho, e o que é o evangelho? O evangelho é a boa notícia. O evangelho é mais do que simplesmente uma notícia, o evangelho é uma pessoa, o evangelho é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o evangelho. Quando os anjos anunciaram o nascimento de um bebê lá em Belém da Judéia, eles dizem, aí está o evangelho, é o evangelho que está nascendo entre vocês. Jesus é o evangelho, Jesus é a boa notícia ao mundo, para o homem pecador que não poderia resolver sua situação, mas que Deus ama o mundo e resolve a situação do pecador através de uma pessoa, Jesus Cristo. Mas Jesus aqui nessa época já tinha morrido, já tinha ascendido aos céus, ele não estava mais na terra, os seus apóstolos estavam caminhando pelos lugares, pelos 4 cantos do mundo. Mas aqui Paulo é grato a Deus, porque esse evangelho, essa notícia, essa boa notícia, essa excelente notícia, ela não ficou restrita lá em Jerusalém. Ela não ficou na Judéia, ela não ficou em Samaria, mas essa notícia agora começou a se espalhar, e chegou até toda a Ásia Menor, e chegou ao norte da África, e chegou até a Macedônia, chegou até Roma, chegou até a Espanha, e chegou até a Ásia, e chegou até o Brasil. O evangelho não está parado. E foi por isso que nós lemos aquele texto no início, porque Jesus disse isso enquanto estava aqui na terra, que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, que é muito pequenininho, que começa pequenininho, mas vira uma árvore. Ou como o fermento, que é misturado na massa, mas que espalha-se por toda a massa. Jesus já indicava que o avanço do reino de Deus, que o avanço do evangelho seria estrondoso, seria dinâmico e que alcançaria muita gente em muito lugar. Paulo agora relembra disso e diz, graças a Deus, porque esse evangelho alcançou vocês. E é por isso que vocês creem em Jesus. E é por isso que vocês conseguem se amar uns aos outros. O evangelho cresce sozinho, é como se ele tivesse vida própria. É a mensagem da salvação que converte corações, seja aqui em Pedreira, seja lá em Colossos. É a mensagem do evangelho que salva as pessoas, por meio do agir do Espírito Santo. Paulo, então, quer relembrar aqueles homens que eles foram alcançados por essa mensagem. E isso é muito importante para o restante da carta, porque lá nessa cidade, algumas coisas que não eram verdade, lembra que ele usou a palavra verdade? Algumas mensagens que não eram verdade estavam alcançando aqueles irmãos. E aqueles irmãos estavam confusos. Ué, mas escutamos sobre Jesus, mas agora estamos escutando outras coisas. Onde ficaremos? Vamos ficar aqui no meio do caminho, vamos ficar um pouquinho mais para cá, daqui a pouco um pouquinho mais para lá. Eles estavam confusos e foi isso que Epáfras trouxe para Paulo. Essa confusão a respeito de quem era Jesus. Então é por isso que Paulo relembra em sua oração. Deus, obrigado, porque o evangelho, puro e simples, chegou a esses irmãos. E na continuação do texto, quem entra na história? O tal do Epáfras. Veja o que ele fala. Isso vocês aprenderam de Epáfras. Isso o quê? O evangelho. Ué, mas você não disse que o evangelho cresce sozinho? Cresce, mas quis Deus que o evangelho se espalhasse por meio de pessoas. Então Deus tem usado homens e mulheres para espalhar as notícias sobre Jesus. Você deve se lembrar de Jesus conversando com uma mulher samaritana, e essa mulher vai contar sobre Jesus lá na aldeia dela. Você lembra do endemoniado Gerazeno, que é liberto dos demônios, e Jesus, e que aí, junto com Jesus, Jesus fica aí, fala de mim para essa turma aí, para os seus familiares, para a turma que mora na sua cidade. E aí o evangelho, o nome de Jesus começa a se espalhar. Nós vemos em Atos 8:1, que por conta de uma perseguição, todos se espalharam, exceto os apóstolos. E o nome de Jesus começa a se espalhar, por meio de pessoas. Como Paulo vai dizer em 2 Coríntios, nós somos um vaso de barro, que portamos um tesouro em vasos de barro. Qual é o tesouro? É o evangelho, é a pessoa de Jesus, ela está dentro de nós. Por onde nós vamos, nós levamos essa boa notícia. Era isso que Epáfras fez. Durante o tempo que Paulo esteve em Éfeso, está escrito lá em Atos capítulo 19, diz que Paulo ficou pelo menos uns 2 anos e meio em Éfeso. Ele diz que ele ensinava diariamente
na escola de Tirano a respeito das verdades do Evangelho. E possivelmente, e diz ali no capítulo 19, versículo 10, que toda a província da Ásia ouviu falar do Evangelho, porque discípulos de Paulo começaram a viajar pelas cidades, levando um tesouro em vaso de barro. Epáfras foi um desses homens, que foi até Colossos, que pregou o Evangelho, e eles ouviram essa maravilhosa mensagem por meio desse homem fiel, amado conservo, fiel ministro de Cristo, que também amava aqueles homens e incentivava eles ao amor. Lá no fim da carta, vai dar um pulinho lá no último capítulo de Colossenses, capítulo 4, no versículo 12, lá talvez na penúltima ou última mensagem, Colossenses, nós vamos voltar a esse texto. Capítulo 4, versículo 12, diz assim: Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações, porque estava lá com Paulo. Ele é um servo de Cristo Jesus, que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E posso testemunhar a respeito de Epáfras, de que muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Que homem fantástico, que pregou o Evangelho e que se preocupava com a igreja e que lutava pela igreja em oração. Foi falar com seu mentor, um homem mais velho, experimentado nas viagens, na plantação de igrejas, no discipulado. Essa igreja em Colossos, quando recebeu essa carta, tinha algo em torno de 5 a 6 anos de fundação. Epáfras orava por aqueles irmãos. E foi lá: Paulo, vamos orar junto por aqueles irmãos. Nós precisamos ajudar aqueles irmãos a ficarem maduros na fé, porque eles já foram alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Então, o que nós podemos ver nessa segunda parte? Esse Evangelho que avança e alcança. Em primeiro lugar, nós devemos gratidão a Deus por conta disso tudo. Não sei se você já parou para pensar sobre isso. Olha para o seu lado, está vendo esse monte de gente que tem aqui? Todos nós fomos alcançados de maneiras tão diferentes pelo Evangelho. Uns aqui, outros em outras cidades. Uns quando eram crianças, outros quando eram mais velhos. Mas o fato é que esse Evangelho nos alcançou. Essa mensagem nos capturou. E essa mensagem, ela é a verdade. E nós precisamos, nesse mundo tão confuso e maluco, quando a gente fica em dúvida o que é a verdade, em épocas de eleições onde há tanta mentira, tanta fake news, o que é a verdade? Se apegue à verdade. A verdade está no Evangelho. A verdade está no amor de Deus, no sacrifício de Cristo, no perdão dos pecados. Essa é a verdade absoluta. Essa verdade é inegociável. Essa verdade nos protege. Essa verdade nos mantém firmes. Essa verdade nos amadurece. Nós devemos ser gratos a Deus, porque essa verdade já nos alcançou. As nossas escamas já caíram. Mas devemos nos lembrar também sobre o avanço do Evangelho. Lembrar que o Evangelho não é estático, ele não está paralisado, ele não está no congelador. Ele está se espalhando. E ele continua se espalhando. E, na verdade, quando a gente pensa em ajudar o avanço do Evangelho, na verdade, a gente precisa lembrar que, na verdade, nós somos apenas participantes e temos o privilégio de ver de camarote o agir de Deus no mundo. Porque Deus vai espalhando o Evangelho. E nós estamos aqui do lado, vendo assim: uau, olha que legal. Deus está alcançando aquelas pessoas. Que fantástico, eu pude ver tão de perto Deus alcançando um familiar meu, um pai, uma mãe, um filho. Mas nos lembrar também que é nossa responsabilidade participar desse movimento. Porque Jesus disse: vão pelo mundo todo, preguem o Evangelho por todo o mundo. Ao mesmo tempo que assistimos a movimentação do Evangelho, nós somos participantes dessa movimentação. Mas esse Evangelho que a tudo transforma, que avançou e nos alcançou, ele ainda quer fazer muito mais transformação na minha vida e na sua vida. E era isso que Paulo queria mostrar para os colossenses, que havia ainda uma transformação a ser realizada no coração deles. Veja comigo, acompanhe comigo agora a leitura dos versículos 9 até o versículo 14. 9 até o 14.
Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Nós vamos ver que agora o evangelho que cria uma família, o evangelho que avança e alcança, também é o evangelho que transborda e transforma. Paulo continua falando sobre oração. Ele fala, eu já fiz uma oração de gratidão. Agora ele usa uma palavra muito interessante. Porque ele diz assim, desde o dia em que soubemos disso, soubemos do quê? Daquilo que Epáfras contou. O que Epáfras contou? A gente vai ver no decorrer da carta. Que os colossenses estavam confusos a respeito da obra de Cristo, a respeito da pessoa de Cristo. Desde aquele dia, não deixamos de orar por vocês e de pedir. Está escrito pedir aí na sua Bíblia? Essa palavra é muito interessante, porque para a gente, parece que Paulo só faz uma oração como a gente faz. Senhor, por favor, me manda um dinheiro, porque eu preciso pagar o boleto da luz. Né? Pedidos, algo que a gente necessita. Mas aqui a palavra que Paulo usa, lá em grego, quando ele escreveu originalmente em grego, e os colossenses sabiam ler grego, assim como Paulo, a gente não sabe ler, é difícil demais esse negócio. Mas essa palavra, ela tem uma conotação importante. Ela não é simplesmente um pedido, mas é um pedido de urgência. Sabe quando... Peraí, pensei num exemplo aqui que não cabe. Mas sabe quando você está na pia, e aí você vai pôr o leite na jarra e derrama o leite, e aí escorreu tudo, e aí você pede para alguém, traz um pano. Sabe esse pedido urgente? Por favor, não é para ir assim, pegar o pano. Sai correndo, traz aqui, eu estou urgentemente precisando de alguma coisa. Essa palavra, pedir, que o apóstolo Paulo usa, tem a ver com essa urgência. Não é uma palavra qualquer. E o motivo do pedido também não é um motivo qualquer. Ele não está pedindo por mais ventiladores na igreja, por um piso de porcelanato, por carpetes ou uma caixa de som melhor. Não. O pedido de Paulo, urgente, são de necessidades espirituais. Porque necessidades espirituais, elas são mais urgentes e mais necessárias para a vida de um crente do que qualquer outra coisa neste mundo. E qual é esse pedido então, Paulo? O que é tão urgente para aqueles irmãos de Colossos? Ele vai nos dizer, ainda no versículo 9, que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. O pedido de Paulo é que eles transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Em primeiro lugar, o que é transbordar? Transbordar é estar cheio até o topo, até o ponto de derramar. E nós precisamos reconhecer que muitas vezes o nosso conhecimento de Deus e da vontade de Deus é muito pequenininho. Se eu tiver só um pouquinho de água aqui no meu copo, esse copo não está plenamente cheio, ele não vai satisfazer plenamente a minha sede. Mas quando eu vou encher lá no bebedouro e já está quase derramando, eu preciso enfiar a boca aqui e tomar, antes que derrame tudo. Muitas vezes nós, como crentes, nos satisfazemos com uma merrequinha de água no copo. Talvez aqueles homens de Colossos tivessem não um pleno conhecimento, mas um pouco só de conhecimento. E talvez eles estivessem satisfeitos com isso. O perigo de estar satisfeito com só um pouquinho do conhecimento de Deus é que outros conhecimentos podem roubar a nossa atenção. Por isso é tão urgente conhecer e buscar conhecer cada vez mais a vontade de Deus.
Isso indica que eles não eram crentes? Não. Paulo os chama de crente desde o começo da carta. Mas faltava conhecimento. E esse conhecimento, Paulo ainda vai dizer que seja em sabedoria e entendimento espiritual. Ou seja, eles precisavam de conhecimento, vamos dizer, cognitivo, informações. Eles precisavam estudar mais, aprender mais da palavra, mas eles também precisavam de sabedoria. O que é a sabedoria? É colocar em prática aquele conhecimento que você tem. Então não adianta eu saber que roubar é pecado, se quando aparecer uma oportunidade eu for lá e passar a mão naquele negócio. Isso não é sabedoria, isso é tolice. A Bíblia vai dizer lá em Provérbios que isso é tolice. Como que nós desenvolvemos sabedoria? Temendo ao Senhor, conhecendo mais dos caminhos, dos propósitos, da obra do Senhor. Era algo urgente para aquela igreja. Eles precisavam crescer no conhecimento da vontade de Deus. Esse era o desejo de Paulo para aqueles homens. Existiam outras filosofias que rodeavam os colossenses, a gente vai ver isso no capítulo 2. Vãs filosofias, filosofias vazias, que estavam começando a encher a cabeça daqueles homens e mulheres. E rapidamente eles estavam confusos, andando para lá e para cá. Por quê? Porque não tinham o conhecimento profundo de Deus. Mas Paulo vai explicar para eles por que vocês precisam desse pleno conhecimento da vontade de Deus. No versículo 10, porque dessa maneira vocês poderão viver de um modo digno do Senhor, de inteiro agrado a Ele. E aqui é uma tônica que a gente vai caminhar pela carta toda. Paulo quer mostrar que Jesus é supremo sobre todas as coisas. Ele tem a primazia, mas essa primazia deve reinar no nosso coração. E isso vai se refletir aonde? No jeito como eu vivo. Vou repetir essa. Nós precisamos de um pleno conhecimento de Deus, para que Jesus reine de fato no nosso coração, para que as nossas atitudes sejam transformadas. Onde? No nosso dia a dia. Porque esse é o jeito certo de viver para quem crê em Jesus. É isso que Paulo quer dizer. Vocês viverão de uma maneira digna. Todo mundo vai olhar e falar assim: esse cara combina com Jesus. Essa menina combina com Jesus. Esse senhor combina com Jesus. Nossa, ele me lembra Jesus. Paulo quer isso. Jesus quer isso de nós. Nós já fomos alcançados pelo Evangelho, mas precisamos de transformação. Precisamos cada vez de mais transformação. E Paulo, do jeito que ele escreve, ele vai fazendo escritas assim, onde ele vai encadeando ideias atrás de ideias, e ele vai agora nos dar 4 dessas maneiras dignas de viver. 4 dessas maneiras dignas de viver. Isso está no versículo 12, da metade do 12, do 10, da metade do 10, até o versículo 12. Quais são essas 4 maneiras de viver de maneira digna do Senhor? Quais são as maneiras que nós vamos viver se nós estivermos plenamente cheios do conhecimento da vontade de Deus? Primeira coisa, nós frutificaremos em toda boa obra. Frutificar em boa obra. O que é frutificar? Uma árvore dá fruto, naturalmente, certo? Uma macieira dá maçã, uma jaqueira dá jaca, uma videira dá uva. Quais são as obras que Deus espera de todo aquele que está conectado a Jesus? Amor. Nós precisamos amar. Toda vez que nós amamos alguém, nós estamos dando fruto da videira. Lembra de João 15? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Todo aquele que estiver conectado em mim dará muito fruto. Dar muito fruto não é uma igreja cheia. Dar muito fruto não é ter muito dinheiro no banco. Dar muito fruto não é ter sucesso profissional. Dar muito fruto é amar como Jesus amou. Quanto mais conhecemos a Deus, quanto mais somos capturados por esse evangelho, mais amamos. Qual a segunda maneira de viver dignamente do Senhor? Ainda versículo 10, o finzinho. Crescendo no conhecimento de Deus. Quando crescemos no conhecimento de Deus, o que acontece com a gente? A gente conhece ainda mais a Deus. E aí depois a gente consegue conhecer ainda mais a Deus. E aí quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente conhece a Deus. É um ciclo. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você conhece Ele. Quando você dá mais um passo para mais perto, você conhece mais um pedacinho dele. E essa é a vida do crente. Por isso que o crente estagnado é um perigo.
Porque quando ele acha que já conheci o suficiente de Jesus, você pode ter certeza que você vai começar a se afastar. E esse era um perigo que esses irmãos estavam correndo, de ter o seu crescimento, a sua maturidade estagnada, aplacada, interrompida. Quanto mais a gente conhece de Deus, mais a gente consegue repartir, mais consegue defender todos aqueles que se opõem a Jesus. Essa é a segunda maneira de viver. Qual é a terceira maneira de viver de forma digna do Senhor? Versículo 11, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da glória de Deus, em perseverança, paciência e com alegria. Quando nos aproximamos e conhecemos cada vez mais Jesus, nós somos fortalecidos para passar por qualquer tipo de circunstância. Você já viu alguém que perdeu um filho, que teve um carro roubado, que ficou doente e passa numa boa por aquilo? Talvez isso seja um indicativo que aquela pessoa está cheia de Deus, está cheia do conhecimento de Deus. Porque quanto mais você está cheio de Jesus, mais facilmente você vai passar pelas lombadas dessa vida. E por último, o quarto modo de viver de maneira digna, versículo 12, dando graças ao Pai. E que graças, que gratidão é essa? De maneira geral, a Bíblia toda vai nos ensinar que o crente deveria ser a pessoa mais grata do planeta. Paulo mesmo disse aos Filipenses, eu dou graças porque eu sei agora viver em toda e qualquer situação. Meu nível de contentamento está lá no alto. E eu agradeço tudo o que acontece. Tiago vai falar, agradeça quando você estiver passando por um momento de tribulação. E a gente acha esses textos estranhos. E a gente não deveria achar esses textos estranhos. Porque nós estamos conectados na videira. E a nossa resistência e a nossa gratidão está pelo que a gente recebe de Deus, por meio de Jesus. Mas aqui Paulo quer ser mais específico. Que tipo de gratidão eles devem ter? Eles devem ser gratos porque Deus, o Pai, nos capacitou a participar de uma herança. A herança que está reservada para os santos. Sabe quando Deus nos adotou? Ele não nos adotou só de nome. Vem cá, filhão. Não, mas quando eu morrer não vai ficar nada para você. Não. Nós temos acesso a tudo que é dele. Lembra a história do filho pródigo? O filho que esbanjou tudo que o pai deu para ele e depois voltou arrependido? Mas lembra o outro filho? Ah, pai, você nunca me deu um bezerro gordo para a gente fazer uma festa aqui com meus amigos? E como que é a resposta do pai? Filho, tudo que é meu é teu. Não é meu ou seu, é nosso. Essa é a nossa herança. E às vezes a gente fica ingrato por tão pouca coisa, quando o mais importante, Deus já conquistou para nós, que é a salvação. Em Jesus nós temos tudo, não nos falta nada. Em Jesus nós temos tudo, não nos falta nada. Talvez você tenha dificuldade de pensar assim, eu também tenho, mas é isso que Paulo quer mostrar para os colossenses. Vocês estão confusos e vocês precisam lembrar que tudo já foi feito pelo Pai, pelo nosso Pai. Vocês precisam ser gratos porque vocês são participantes da herança. Ou seja, vocês são gratos, devem ser gratos pela salvação. E aí ele aprofunda ainda mais essa ideia. Versículos 13 e 14 são versículos lindos. Grifa aí na sua Bíblia, tenta memorizar eles. Esses versículos são maravilhosos, porque diz que Ele, o Pai, nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, Jesus. A história da salvação é a seguinte: eu e você, assim como os colossenses, antes de serem alcançados pelo Evangelho, nós estávamos nas trevas. Nós nascemos miseráveis pecadores, mortos em nossas transgressões, com um passaporte carimbado, com destino ao inferno. Essa é a condição de todas as pessoas que nascem nesse mundo. Por mais bonitinho que seja o seu filhinho, o seu netinho, todos nós nascemos com um destino certo, o inferno, para longe de Deus. É isso que Paulo chama aqui de trevas, mas diz que Ele nos libertou. E aqui a palavra libertar, no grego, ela é literalmente transformar. Quando Deus nos tira do lodo do pecado, das trevas, da escuridão, do afastamento completo de Deus, com a sua mão poderosa, com todo o amor que Ele tem, e sacrifica Jesus naquela cruz, Ele pega você lá das trevas e arranca você de lá, e imediatamente te transforma, porque o Evangelho faz isso, o amor de Deus por nós faz isso, nos transforma de miseráveis pecadores
para santos e fiéis em Cristo Jesus. Mas não só nos transforma e joga e deixa a gente, agora vamos procurar um reino, não. Ele imediatamente nos coloca num novo reino, não o reino das trevas, o reino do choro e do ranger de dentes. Agora no reino do Filho que se sacrificou pela humanidade. Nós somos transformados imediatamente, amados intensamente, adotados por uma nova família. Agora nós temos um Pai que nos ama. Agora nós temos um reino, nós temos uma família. É como se Paulo estivesse gritando aos Colossenses: ei, acordem, vocês precisam se lembrar de tudo que Deus já fez por vocês. O que Deus fez por eles? Versículo 14, é em Jesus, em que nós temos a redenção. É um palavrão. O que é redenção? Ele faz uma vírgula e explica o que é redenção. É a remissão dos pecados. Você era pecador, mas nesse movimento de transporte, de transformação, os seus pecados foram perdoados. E agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não há mais condenação para aqueles que são do reino do Filho amado. É assim que deve viver um crente em Jesus. Frutifica em todo amor, cresce no conhecimento, é forte para vencer as adversidades, mas acima de tudo é grato. É grato porque foi alcançado por esse imenso amor, e merecido amor que nos alcançou. O que me faz pensar, então, ao ler esse motivo de oração de Paulo pelos Colossenses, é que tipo de oração nós fazemos. Que tipo de urgência a gente leva ao Pai por nós e pelos nossos irmãos? Senhor, por favor, ajuda aquele irmão a pagar o boleto. Precisa mesmo pagar o boleto. Pague os boletos em dia. E, Senhor, por favor, me dá um carro novo, um carro mais rápido. Senhor, me dá uma casa melhor. Senhor, me dá mais comida. Eu queria tanto comer pizza toda semana. Paulo não se preocupa com essas coisas. Paulo se preocupa com a nossa maturidade espiritual. Da mesma maneira, a gente tem que entender que quando crescemos espiritualmente, crescemos em todo o entendimento espiritual, essa é a melhor proteção contra as filosofias do mundo que nos cercam. Nós vamos chegar lá no capítulo 2 para falar um pouco dessas filosofias, e vocês vão ver que essas filosofias não estão bem descritas na carta aos Colossenses. Porque Paulo não quer falar daquilo que é falso, ele quer enfatizar na nossa vida aquilo que é verdadeiro. Conheça mais de Deus, e isso te protege. Conheça mais sobre Jesus, e isso te garante. Conheça mais de Jesus, e você vai ver os obstáculos pelos caminhos. A gente aprende também, pela oração de Paulo, que existe um caminho correto para se viver. E ele vai gastar boas palavras aqui nessa carta, mas para nos ensinar como sermos fortalecidos, como conhecermos mais a Deus, como sermos gratos pela salvação e como amar mais. E por fim, me lembra de como nós deveríamos ser mais maravilhados com a obra da nossa redenção. Quantas vezes a gente vem para a igreja e a gente canta sobre isso, mas a gente canta da boca para fora. Quantas vezes a gente ora e se esquece de ficar deslumbrado pelo maior milagre que existe. O maior milagre não é dar vista aos cegos, não é andar sobre as águas, não é paralisar o sol ou abrir o mar morto. O maior milagre é arrancar um pecador morto do reino das trevas, ressuscitá-lo, perdoar os seus pecados e colocar no reino de Cristo. E se você passou por esse milagre, se você já vivenciou esse milagre, a gente devia ser mais grato por isso. Quais são os nossos desafios finais? Como que a gente pode aplicar esse texto tão bonito sobre oração para as nossas vidas? Em primeiro lugar, valorize e batalhe pela saúde espiritual da Igreja de Cristo. Nós somos um único corpo, fazemos parte de uma única igreja, local, aqui, a Piba Pedreira. Nós precisamos orar uns pelos outros, nós precisamos batalhar pela saúde espiritual um dos outros. E é por isso que temos cultos, é por isso que oramos nas reuniões de oração, é por isso que nos reunimos nos pequenos grupos, é por isso que ensinamos as nossas crianças, é por isso que nós fazemos o que fazemos, é por isso que nos reunimos à noite, aos sábados com os jovens, porque nós estamos batalhando pela saúde espiritual uns dos outros. É por isso que a igreja tem um curso para batismo, é por isso que a igreja realiza disciplinas
em alguns irmãos, porque nós precisamos zelar pela nossa saúde espiritual. E uma das formas de fazer isso é a oração. É isso que esse texto me ensina, que uma das formas de batalhar pela saúde espiritual da igreja é a oração, e nós não podemos menosprezar isso. E mais ainda, ter esses motivos como motivos urgentes. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos, fechar os nossos olhos e orar pela nossa saúde espiritual de maneira urgente, sem esquecer de sermos agradecidos. Viram como Paulo fala sobre gratidão? Ele ora por gratidão, depois ele fala, vocês que vivem de maneira digna, vocês vão ser gratos. Precisamos ser gratos. Isso ajuda na nossa saúde espiritual. É assim que nós devemos batalhar pela saúde espiritual da nossa igreja. Isso não só da nossa, mas também das igrejas vizinhas, parentes, de toda a igreja do mundo, os missionários e todo lugar. Nós somos uma família só. O segundo desafio é ser um fiel participante do avanço do Evangelho. A inclusão do nome de Epáfras aqui nesse texto me alerta para a nossa paralisia. Às vezes a gente quer aqui cuidar só da saúde. Mas sabia que os governos gastam milhões de reais para manter hospitais, pronto-socorros, mas gasta às vezes muito pouco para fazer prevenção, porque quando a gente faz prevenção, a gente evita que pessoas fiquem doentes. Quando a gente sai para a rua e participa do avanço do Evangelho, a gente está convertendo novas pessoas, participando desse processo junto com Deus e trazendo mais saúde para a sua cidade, para a sua família, para o seu bairro, porque o Evangelho avança, alcança e transforma. O Evangelho faz o serviço, mas a gente não pode ficar parado, porque Deus quis usar homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, idosos, famílias, para alcançar outras pessoas. Como ouvirão se não há quem pregue? Dia 29 é uma boa oportunidade para a gente ser um Epáfras, para a gente caminhar pelas ruas do bairro, pregando sobre Jesus. E em terceiro lugar, uma busca ativa, minha e sua, por um transbordar no conhecimento de Cristo. Não se acomode, irmão. Eu não estou dizendo só que você não pode mais faltar nos cultos e na EBDs e nos PGs e não é isso. Mas você precisa pegar a sua Bíblia na sua casa e ler mais a Bíblia. Porque é pela palavra que nós conhecemos mais quem é o nosso Senhor. Além disso, a gente precisa servir mais. Porque quanto mais nós compartilhamos o amor que vem do Pai, mais nós também somos transformados. E somos mais cheios do amor de Cristo. Então não é só receber, mas é também compartilhar. E além disso, defender e proteger a fé, porque no fim era isso que Paulo queria com esses irmãos, e a gente vai ver durante toda a sequência das pregações. Paulo quer ajudar esses irmãos que, pela sua vida, eles defendam mais a causa de Cristo. E quando fazemos isso, nós transbordamos do conhecimento de Cristo. Então, que a gente possa olhar para a nossa vida e pensar, eu estou valorizando, eu estou batalhando pela saúde dos meus irmãos? Eu estou sendo um fiel participante do avanço do Evangelho pelo mundo? E por fim, eu estou buscando ser cheio, plenamente cheio do conhecimento de Deus, da vontade de Deus para a minha vida? Ou eu estou crente estagnado? Ou eu sou um crente colossense, que está meio confuso, está meio paralisado, não está orando, não está lendo, não está participando, não está servindo? Cara, se você está indo por esse caminho, filosofias vão te enganar. Filosofias vão te atordoar. Talvez você comece a ficar confuso. Aqui é o nosso refúgio. A pessoa de Cristo é o nosso refúgio.